Olá pessoal, tudo bem? Se você tá nesse vídeo é porque provavelmente você estava vendo a parte 1 e chegou até aqui e eu tô muito feliz por isso. Pra gente começar bem esse vídeo e ter a continuação de como que a gente estava criando toda a estrutura do nosso projeto, da nossa plataforma de desafios, eu quero te passar um dado que é uma informação extremamente importante aí pra gente, inclusive para você conseguir entender melhor como é que funciona a história dos fluxos de dados, tá? O fluxo de informação de como que elas chegam pelas nossas camadas da nossa aplicação. Mas antes de eu começar a falar disso, por favor, dá um joinha nesse vídeo, avisa o seu amiguinho, me segue lá no Instagram, é @devfullcycle. E também na descrição tem um canal do Telegram que ele é exclusivo pra galera que me segue. Todo dia eu posto conteúdo lá. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu quero te mostrar rapidamente esse fluxo para a gente continuar o desenvolvimento para ficar mais fácil para você entender. Vamos lá! Seguinte, meu povo, fluxo de dado entre camadas. Como eu expliquei para vocês, a gente tem 3 camadas, a camada de domínio, a camada de application e a camada de framework, legal? Mas, falando de uma forma mais granular agora, quando a gente está falando da camada de domínio, a gente está falando das nossas entidades, do coração da nossa aplicação, onde os dados eles têm que ficar sempre consistentes em seus estados, legal? Quando a gente está falando de repository, a gente já está numa camada acima de application. Essa camada application, o que ela vai fazer? Ela vai conseguir se comunicar com um banco de dados, legal? Ou seja, a gente vai injetar o banco de dados nela, legal? Através de injeção de dependência, que é o que a gente está fazendo, e pegando o domínio e injetando ali para a gente conseguir persistir os dados no banco de dados. Então até agora a gente fez isso no momento dessa aplicação. Porém, é nessa próxima camada que muita gente tem dúvida a razão pelo fato dela ter que existir, que é a camada de use case, ou muita gente chama isso de service layer, tá? O que é essa camada no final das contas? Essa camada é onde vai a inteligência do negócio, o fluxo de como que a informação tem que funcionar. Como assim, Wesley? Que fluxo é esse de tal de informação? Vamos imaginar que eu tenho um repositório que insere usuário, remove usuário, que eu crio um cliente, tá? Que eu crio um desafio, tá? E vamos imaginar que eu tenho um fluxo que eu quero seguir. Por exemplo, na hora que toda vez que eu criar um usuário, automaticamente eu quero atribuir um desafio a ele. Percebe que aí não é necessariamente uma regra de negócio do sistema, mas é um fluxo de informação baseado num caso de uso que eu criei. Então, é nesse caso de uso que a gente vai fazer esse fluxo funcionar. Por exemplo, a gente vai chamar o repositório do usuário, criar o usuário, chamar o repositório do exercício, criar o exercício, atribuir o exercício para o usuário. Então, perceba que isso aí a gente está usando os repositórios, porém esse fluxo, essa regra, é um caso de uso específico da nossa aplicação. E é por isso que a gente tem que ter essa camada. Porque se a gente não tiver, a gente vai começar a fazer isso dentro de um repositório, que ele não foi feito para ser isso, ou às vezes a gente começa a fazer isso no domínio, ou às vezes a gente faz isso nos controllers, nos controladores, de como que você queira chamar. E aí que a gente fala que a gente coloca a regra de negócio nos controllers, tá? Então o use case, ou a camada de serviços, ela serve exatamente para isso, controlar fluxos da nossa aplicação. Nesse nosso caso especificamente, o nosso use case de usuário, a gente vai ter um caso que é só para criar um novo usuário, ele faz o mesmo papel que o repositório faz. Então, no final das contas, o que vai acontecer? O use case vai mandar para o repositório criar o usuário, o repositório vai criar o usuário usando o domínio. Legal? Mas perceba, esse use case, apesar de nesse caso ele só tá chamando o repositório nesse caso, ele pode vir ter mais coisas no futuro de acordo com o nosso caso de uso. O último ponto aqui é o framework. Vamos ver nesse caso, a gente vai trabalhar com gRPC, ou seja, a gente vai receber uma chamada, tá? Pra gente criar um usuário. Aí o framework vai receber,
vai chamar o use case de criar usuário, o use case de criar usuário vai chamar o repositório, vai executar o insert no repositório e o nosso domínio, né, que é o nosso usuário, vai estar com todas as informações bonitinhas lá. Então é mais ou menos nesse fluxo que a gente vai seguir e agora para a gente continuar, a gente vai implementar esse use case. Eu fiz questão de criar aqui, vamos dizer, esse PowerPoint, para quê? Para ficar mais fácil de você conseguir entender, tá? Porque tem gente que acha que esse use case cai boiando, porque ele só insere o usuário. Não, nesse caso ele só está inserindo o usuário, mas em muitos outros ele vai inserir o usuário, ele vai criar o desafio, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, e isso só pode ser feito através nessa camada e não nas outras. Fechou? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, voltando aqui no computador, a gente já está conseguindo fazer a inserção dos dados aí no nosso banco de dados através da nossa camada de repositório. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai criar uma outra pastinha chamada de Use Cases, tá? Use Cases. E nessa pastinha a gente vai criar o nosso primeiro caso de uso, que vai ser o nosso User Use Case. Então vou colocar aqui, ó, User Use Cases. Use Case, User Use Case, beleza, aqui. Esse Use Case, na realidade, ele é bem simples nesse nosso caso, porque a gente vai ter basicamente uma struct, legal, falando do Use Case que a gente quer chamar, e essa struct vai receber o nosso repositório, legal? Então vamos colocar aqui, ó, type User Use Case, legal? Vai ser uma struct, legal? E aqui eu vou colocar User Repository, dessa forma aqui, ó. Vamos lá. User Repository. Agora perceba aqui, galera, tem uma diferença muito sutil nessa parte. Se você perceber aqui, eu tô colocando repositories, User Repository. Por que eu tô colocando User Repository? Porque essa aqui é a minha interface. Eu tô passando aqui a minha interface. Perceba que eu não tô colocando aqui o User Repository DB. Se eu colocar o User Repository DB, eu até posso colocar, mas daí todo mundo que for trabalhar nesse meu use case vai usar somente o repositório DB. Se eu quiser criar algum outro repositório depois, eu não vou poder utilizar, a não ser que eu mude. Então, por isso que foi importante a gente criar essa interface aqui no passado. Com essa interface feitinha e esse user DB aqui implementando essa interface, na hora de eu implementar, na hora que eu for passar o parâmetro, eu posso passar essa user repository DB no lugar do user repository porque ela implementa a mesma interface. Então é muito importante você se ligar com isso. E agora simplesmente eu vou criar uma função, tá? Essa função vai ter um usuário, um user, um use case, né? Então eu vou colocar user use case e a gente vai criar isso aqui de create. Tá? Então eu vou colocar um user e ele vai receber aqui um domain.user e ele vai retornar aqui para mim um domain.user e vai retornar um erro aqui para mim, tá? Então basicamente, quando o cara for querer criar para mim um use case, ele vai passar o usuário. Quando ele passar o usuário, eu vou chamar o repositório. E quando eu chamar o repositório vai criar os dados e retornar o usuário bonitinho para mim. Então, para isso, nesse meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer a seguinte. User, erro, é igual a, igual a u.userRepository.insert, e aqui eu vou passar o user que eu recebi. Legal? E aqui eu vou colocar if error, legal? For diferente de new, eu vou dar aqui um log fatal f e vou falar error to persist new user. E vou colocar aqui dessa forma e vou colocar o erro aqui pra gente. Beleza? Então dessa forma tá tudo bonitinho. Caso contrário, eu vou retornar aqui pra mim user e vou retornar o new em branco. E aqui eu vou dar um return
a user, porém o new eu vou retornar o erro. Legal? Então dessa forma aqui, e aqui o user que eu estou passando, tá? É um ponteirinho. Beleza? Então dessa forma aqui, o meu use case ele só tá chamando isso. Como que eu posso testar agora para ver se essa parada tá funcionando? Vamos lá no server. Eu tenho o e-mail, deixa eu já mudar o e-mail aqui, tá? O legal é a gente fazer tudo isso com testes, galera. Eu quero ver você participando dessa parada. Então é o seguinte, olha só. Eu tenho o repositório, eu tenho o user, e agora eu vou ter o meu use case. Olha só que maneiro. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, user use case, dois pontos é igual a user use case. Aqui eu vou passar um repositório, que é o user repo, que eu vou passar aqui para ele. E agora no result, o que eu vou fazer simplesmente? Eu vou passar um user.usecase.create e vou passar o user lá em cima. Legal? Então perceba aqui, para mim, tá? Que o que está acontecendo agora aqui é o fluxo que a gente queria. Eu tô usando o meu use case para eu conseguir criar o usuário. Para eu configurar esse use case, eu tenho que passar um repositório para esse meu use case. Para eu criar um repositório, eu preciso do DB para esse repositório funcionar. E para eu passar um user, eu tenho que criar o user. Vamos ver se vai funcionar essa parada. Vou chegar aqui, vou rodar e criou bonitão. Beleza? Ou seja, tá certinho, a gente já tá conseguindo trabalhar com esses dados todos bonitões e a gente já terminou agora essa camada de application com os use cases que a gente estava querendo. Agora a gente vai para uma nova etapa. A etapa que a gente vai trabalhar aqui é a etapa do framework, porque até agora a gente está mexendo dentro do coração da aplicação. Mas como que alguém de fora pode pedir para criar um novo usuário? A gente poderia criar uma API REST, a gente poderia ter uma multi-page application, tá? A gente poderia fazer de várias formas. A forma que a gente vai fazer e que a gente acredita que hoje em dia é uma das mais eficientes é trabalhando com gRPC. Se você não sabe nada sobre gRPC, eu recomendo, ó, vou deixar um link lá embaixo, vou tentar colocar um cardzinho aqui em cima para você ver o vídeo onde explico do zero como que funciona o gRPC. De qualquer forma, aqui eu quero criar do zero essa parada com você para facilitar um pouco a sua vida. O que acontece? Para a gente trabalhar com gRPC, tá? A gente tem que ter um contrato, tá? Diferente do REST, onde eu adivinho o seu endpoint, você fala para mim, na parada com a gente trabalha com gRPC, tá? A gente tem um contrato para garantir que um cliente vai fazer uma chamada para um servidor. É assim que funciona, tá? RPC significa Remote Procedure Call, ou seja, uma chamada remota que vai acontecer. Então, nesse caso, a gente utiliza um camarada chamado de protobuffer, tá? O protobuffer é basicamente um protocolo, tá, de comunicação, onde ele transforma todos os dados que a gente vai trabalhar em binário. E esses dados são trafegados pela rede e utilizando o gRPC ele trabalha com o HTTP2 durante esse processo. Legal? Assista esse vídeo, realmente é muito importante. Vamos começar a implementar essa parada agora aqui do zero, meu povo. Vamos lá! Eu vou criar aqui fora mesmo uma pastinha chamada de proto, onde eu vou guardar todos os meus arquivos de protocol buffer. São essas especificações que a gente está querendo. Legal? Essa especificação aqui que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar de user message. Legal? Vou criar aqui, ó. User message. .proto, tá? Por que é .proto? Porque é um protocol buffer, tá? É o tipo de arquivo que a gente vai trabalhar, ele tem toda uma sintaxe. Se você for aqui no site do gRPC, ele tem toda a explicação de como é que funciona o conceito aí de protocol buffer. Legal? Como é que funciona essa sintaxe? A gente vai usar a versão que a galera mais está utilizando, que é a versão 3, tá? A Proto 3. Então a gente vai colocar syntax Proto 3 aqui pra gente. Não pode esquecer do ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar package, eu vou colocar como que é o nome do meu pacote.
que eu vou chamar? Eu vou chamar ele de education.code.codeedu. Codeedu é o nome da nossa plataforma que a gente está criando, tá? E aqui eu vou colocar aqui, é opcional isso, tá? Mas eu quero colocar assim como Go Package. Vou colocar package. É igual a PB. O que é isso aqui, Wesley, que você acabou de fazer? Somente para você entender. Se eu estiver trabalhando com Go, o gRPC ele vai gerar para mim um arquivo bonitão com tudo pronto para eu conseguir trabalhar nesse framework. Ele gera o código. E aqui eu estou escolhendo o nome do pacote que o Go vai criar para eu trabalhar com o gRPC aqui. Eu estou chamando esse pacote de PB, que é Protocol Buffer. Simples assim, tá, galera? Se você for trabalhar com Java, você coloca o Java Package e assim vai. Legal? Eu só estou colocando o Go Package porque a gente vai atualizar uma linguagem, mas o gRPC você pode utilizar, eu acho que 12 linguagens e tudo mais. Legal? E aqui eu vou criar minha primeira mensagem, que é aqui, Message User Request. Ou seja, essa é a mensagem que o usuário vai mandar pra gente. Legal? Ou seja, é a requisição que vai chegar. Essa requisição, para criar um novo usuário, por exemplo, vai ter um name, tá? Que é o parâmetro 1, o parâmetro 2 é o e-mail e o parâmetro 3 é o password. Legal? É dessa forma mesmo, pessoal, de 1 até 15. Acima de 15 ele tem um outro esquema para trabalhar, mas aqui é somente a marcação para ele saber, inclusive, como é que ele vai trabalhar. E a gente vai ter a resposta. Quando a gente criar a parada, o que acontece simplesmente? Você vai retornar um token, que é aquele token do usuário. É isso que eu quero que seja a resposta quando um usuário for criado. Então eu vou colocar Message User Response. Legal? E aqui eu vou colocar string token igual a 1. Legal? E aqui eu vou definir o serviço de RPC que a gente vai trabalhar. Então eu vou colocar service, user service, e aqui eu vou colocar quais são as chamadas que a gente vai poder trabalhar. Nesse meu caso eu vou ter uma chamada RPC, que é o Remote Procedure Call. Legal? E eu vou falar o seguinte, o nome dessa minha chamada vai se chamar Create User. Legal? Esse Create User vai receber aqui para mim o User Request e vai retornar para mim o User Response. Simples assim. Aonde está o User Request? Aqui. Aonde está o User Response? Aqui. Então esses são os dados que ele vai trabalhar aqui comigo. Beleza? Então o nosso arquivo proto tá pronto para a gente trabalhar aqui com o nosso gRPC todo bonitão, todo certinho. Agora, Wesley, você falou em geração de código, como é que funciona? Baseado nisso aqui, a gente vai gerar um comando, certo? E esse comando, ele vai gerar o código pra gente, tá? E esse comando, como é que ele funciona? A gente usa um camarada que é chamado de ProtoC, que é o Protocol Buffer. Ele vai pegar essa parada, ele vai usar um plugin do Go, e daí vai conseguir gerar no nosso caso, vai gerar a informação pra gente. Então você vai lá e vê como é que instala o ProtoC, tá? Install ProtoC Ubuntu Windows, tá? Install Protocol Buffers, tem tudo aqui para você trabalhar, basta você buscar, tem todas as especificações. Legal? Como que eu vou fazer isso, Wesley? Bem simples, é um comando que a gente vai ter que rodar, tá? O grande ponto é que eu vou querer que ele gere esse arquivo, o PB, né, do Protocol Buffer, aqui dentro dessa pasta Framework. Legal? Vai gerar aqui. Então, o comando, ele é meio longo, e eu não gosto de repetir ele toda hora, por isso que eu vou mostrar uma parada que a gente vai fazer, tá? O comando é isso aqui, ó, protoc, --protopath, proto_path, igual a proto, legal? Que vai estar na pasta proto, ou seja, o arquivo que está na pasta proto. E quando ele for no arquivo na pasta proto, ele vai buscar todos os arquivos dessa pasta que tenham a extensão proto. E o arquivo que ele vai gerar como output, tá? Go Output, ele vai usar um plugins do gRPC e vai sair na pasta framework/pb. Eu sei que é grande pra caramba. Ou seja, ele vai gerar aqui no formato gRPC para a pasta framework/pb. Framework/pb. Legal? E é go out. Vamos ver se eu não digitei nada errado. Vou dar enter. E prontinho, gerou fácil assim para mim. Gerou. Vamos ver a pasta pb. Ele gerou aqui para mim o user message.
Se eu clicar aqui, olha só, galera, ele gerou todo o processo que eu precisava para trabalhar com gRPC utilizando o Golang. Tudo bonitão, tudo bem feito aqui para mim. Você vai ver que a gente tem ó, o user request, você vai ver que a gente tem aqui o user response, legal? A gente tem as assinaturas dos métodos, se você for dar uma olhada. Quer ver, ó? A gente tem get name, get email, get password. A gente vai ter aqui um método que a gente vai ter que colocar, ou seja, praticamente tudo que a gente precisa para trabalhar, a gente vai conseguir, tá? Ó, o create user, esse vai ser o método que a gente vai utilizar. A assinatura do método tá aqui, ó, ele gera uma interface pra gente, a gente vai implementar esse camarada. Galera, para ficar mais fácil pra gente conseguir trabalhar e não ter que ficar digitando esse comando toda hora, eu vou criar um arquivo chamado makefile aqui, tá? Makefile. E nesse makefile, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, gen, que é um generate, e eu vou colocar aquele comando que eu acabei de falar aqui para vocês. E agora a gente vem aqui e coloca esse clean aqui. Então eu dou um make gen, ele gera o arquivo. Se eu dar um make clean, ele apaga aquela nossa pasta aqui pra gente. Make gen e make clean. Beleza? Então até aqui tá maravilha aqui pra gente, galera. Então tá mais fácil pra gente conseguir trabalhar. Passamos dessa fase. Agora a gente vai ter que trabalhar exatamente com a parte do Protocol Buffer. Como é que a gente vai fazer, galera? A gente vai querer criar, entre aspas, vários mini servers. O que que é? São servidores de RPC que vão poder executar funções que a gente quer. No nosso caso que a gente vai querer, a parte de create user, legal? E depois a gente vai agrupar todos esses serviços para o nosso servidor gRPC que a gente vai deixar ouvindo em determinada porta, legal? Vamos comigo que vai ficar mais fácil de você entender. Eu vou criar aqui dentro da pasta framework uma pasta chamada de servers. E dentro dessa pasta servers aqui, eu vou criar aqui um arquivo chamado de user server. Legal? Esse user server aqui, no final das contas, o que que ele vai ter? Ele vai ter um type chamado user server, que é uma struct aqui pra gente, onde ele vai ter um user, onde ele vai receber o nosso user. E aqui ele vai ter um use case, onde ele vai retornar o use case aqui pra gente. Por que que eu tô falando isso? Porque esse user server, ele vai ter um método que vai ser chamado via RPC para criar o usuário. Lembra que a gente estava trabalhando aqui com esse user server que ele tem um create user aqui pra gente? A gente vai querer fazer exatamente essa parada. Então olha só que maneiro, galera. Como é que fica mais fácil agora você entender. Eu vou colocar aqui função e vou colocar aqui, ó, user server, recebendo um user server. E agora aqui eu vou ter, se você for olhar aqui no aquele pb.go, você vai ver que a gente tem aqui, ó, user server client, onde ele pede para criar, tá, o nosso usuário. Olha só, user server client create user, tá? Recebe uma request e vai retornar uma response aqui pra gente. Então é basicamente esse cara aqui que a gente quer trabalhar. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou copiar daqui mesmo, vou colar e aqui ele recebe um contexto. Aí aqui user request, tá vendo aqui? Esse user request aqui que ele vai trabalhar aqui nesse nosso caso, tá? Deixa eu só acertar aqui para ficar melhor até pra gente trabalhar. Eu vou até chamar isso aqui de request para ficar melhor. Esse cara aqui, ele vai estar naquele pacote nosso pb.userRequest, tá? E aqui a response é pb.userResponse e retorna um erro e tá feito aqui a nossa função. Ok? Deixa eu deixar até assim para ficar melhor. Ou seja, essa função aqui, ela vai ser a função que vai ser executada via RPC. Essa função aqui, no final das contas, vai pegar o usuário,
e vai colocar o usuário dentro do nosso use case. Legal? Como que isso vai funcionar? Simples, galera. Olha só que maneiro como é que vai trabalhar. Ou seja, essa função é que vai ser executada, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, user server ponto user ponto name é igual a request ponto get name. Da onde que tá vendo isso aqui, ó? É daquele pacote que a gente trabalhou. Se a gente chegar aqui em request, a gente tem aqui, ó, user request, e ele tem os métodos aqui, ó, get name, get email, get password aqui pra gente, tá? Então isso aqui eu não tô tirando do nada. Isso aqui foi o que o framework que a gente tá trabalhando do gRPC tá dando pra mim. Então vou colocar aqui email é igual a request.get email. Legal? User server.user.password é igual a request.get password. Recebemos essa informação aqui? Beleza. Agora olha só que maneiro que a gente vai fazer, pessoal. A gente simplesmente vai pegar user, error, e vai falar user server.user usecase.create, e aqui eu vou passar o nosso usuário. Então user server.user. Ok? E agora a gente vai retornar já bonitão aqui, ó. If error for diferente de new, tá? A gente vai falar o seguinte, log.fatalf, eu vou falar error during the RPC create user. E aqui eu vou colocar o V. E aqui eu vou colocar o nosso error. E vou dar um return error aqui pra gente. Opa, quer dizer, return response, né? Não preciso nem fazer isso aqui, na realidade. Vai ficar mais fácil dessa forma. E agora eu dou um return pb user response, e essa response vai ter o token que a gente quer receber. E esse token está na onde? É user.token. E nada mais. Da onde que veio isso, galera? Você deve estar pensando assim, da onde que veio isso que o Wesley está colocando aqui agora? E aqui é new, né? Esse user response também é uma struct que foi criada lá naquele nosso papel lá no nosso PB, né, do protocol buffer que gerou pra gente. Então a gente tem o request e o response. Legal? Então nesse momento, olha só como é que tá a ordem da parada. A gente recebe a requisição, aí essa requisição manda para um user. Aí, essa requisição, o user manda para o use case nosso, o use case manda para o repositório, cria os dados e retorna no formato de response que o nosso gRPC client está esperando. Legal? E agora, se a gente quiser gerar aqui uma nova instância, né, desse servidor, desse user server, para ficar tudo mais fácil, a gente faz o seguinte, ó, func new user server, vai ficar fácil para instanciar esse cara. Eu vou colocar user server como retorno, e aqui eu vou retornar um user server aqui para mim, em branco bonitinho. Agora, todas as vezes que a gente precisar usar esse cara, eu só vou chamar um user server, ele já vai deixar prontinho esse cara aqui para a gente usar o create user, que vai vir via RPC. Galera, essa parte aqui tá mais que ok. Tá muito bacana pra gente funcionar. E agora a gente tem que consolidar tudo isso num arquivo principal pra gente trabalhar. Como que a gente vai fazer isso? Agora aqui no nosso main, tá? Vamos lá no nosso main. Aqui framework, cmd, server.go aqui, onde a gente estava fazendo os nossos testes, a gente vai mandar esses caras aqui embora por enquanto. Legal? E como é que vai funcionar tudo isso?
vai funcionar da seguinte forma, meu povo. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou criar a conexão com o banco de dados, somente para essa variável ser de escopo global, se eu quiser, eu posso colocar db, gorm, e aqui eu não preciso mais colocar os 2 pontos, beleza? E eu também quero fazer o seguinte, db.logmod, eu vou colocar aqui true, para daí eu consigo ver tudo que o banco de dados está fazendo. Ele vai mostrar o insert, ele vai mostrar tudo que está rolando. Legal? E agora, olha só o que eu vou usar. Eu vou usar um recurso para que a gente consiga colocar qual é a porta que a gente vai trabalhar na hora que esse servidor ficar no ar. E para fazer isso, olha só que legal. Eu vou trabalhar com um camarada aqui, que é o flag, tá? Que é um recurso que a gente já tem no Go. Eu vou falar o seguinte, ó. Port, igual flag, .int, tá? O name dela vai ser port. O valor padrão vai ser 0. Legal? Eu vou colocar choose the server port. Legal? Aqui eu vou passar qual é a porta que o servidor vai ficar ouvindo por linha de comando. Então eu vou colocar tipo assim, go run, e depois eu vou colocar -port, eu coloco a porta que eu quero utilizar. O padrão que eu vou querer colocar aqui também, bom, deixa assim. E aqui para ele conseguir parsear, eu vou dar um flag.parse. É assim que funciona. Legal? E agora aqui eu vou colocar um log.printf e vou colocar assim, ó. Start server on port, tá? E vou colocar qual é a porta. E vou colocar aqui o port que a gente acabou de trabalhar. Então dessa forma a gente consegue utilizar tipo isso aqui, ó. Go run framework cmd server.go -port igual 8080. Olha que ele vai aparecer. Start server um port 8080, tá vendo? Então eu consegui pegar a porta que eu quero trabalhar. E agora eu vou ter que trabalhar com aquele meu user server. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar aquele user server bonitinho. Então eu vou fazer o seguinte, ó. User server é igual, servers.new user server, que basicamente é o cara que a gente criou agora há pouco aqui, ó. Foi esse new aqui, ou seja, eu estou gerando um cara desse aqui vazio aqui pra gente. Legal? E agora eu vou ter que chamar um repositório. Legal? Porque a gente só consegue usar um use case se a gente tiver um repositório. E a gente tem que injetar no repositório a nossa conexão com o banco de dados. Então eu vou colocar user repository db, onde o db é essa variável aqui que a gente está utilizando. Legal? E eu vou colocar assim, ó, user repository. Pontos igual. Dessa forma aqui. Repository. Agora eu tenho o meu server, o meu repository. Legal? E agora eu tenho que deixar o meu use case pronto. Lembra que a gente pode receber um use case aqui dentro? Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer com user server ponto user use case é igual a user use case, e eu vou passar aqui o repositório, e o repositório que eu vou passar é o nosso user repository, que é esse cara aqui, eu digitei errado, user repository. Legal? Então aqui, pessoal, basicamente eu estou fazendo as injeções manuais do que a gente precisa. Então eu preciso de um user server para trabalhar com a gRPC, eu preciso de um repositório, o repositório para ele funcionar ele precisa do banco de dados. Esse nosso user server, posso até colocar isso aqui para ficar mais na ordem certinha. Esse user server precisa de um use case, tá? Cadê, ó? Nosso camarada aqui, deixa eu apagar para não ficar muito arquivo aberto. Esse user server precisa preencher esse use case. Então eu vim aqui e coloquei user server use case é igual a um novo use case, e para um use case funcionar, ele precisa de um repositório.
E então eu estou passando o repositório que eu criei aqui no meu use case. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui para mim. E para facilitar a minha vida, eu vou extrair isso aqui como uma função. Então eu vou colocar refactor extract method. Eu vou colocar isso aqui, setup user server. Legal? E esse setup user server, no final das contas, eu tenho que chamar esse cara aqui de user server. User server, 2 pontos igual user server, e aqui eu tenho que retornar return user server. E aqui eu tenho que falar o tipo que eu retorno, né? Servers.user server. Bacaninha, pessoal. Então o nosso user server tá aqui, bonitinho, certinho, pronto pra gente trabalhar com RPC. E agora a gente precisa configurar o servidor RPC para ficar escutando na porta e atachar esse user server nesse servidor. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um gRPC server, tá? Então como é que funciona? Eu vou precisar do nosso pacote gRPC do Google. Então eu vou colocar aqui, ó, pacote gRPC. E aqui eu vou colocar o seguinte agora, ó. Vamos lá. Vou chamar isso de gRPC server é igual a grpc.new server. Legal? Simples assim, por enquanto. E agora, lembra aquele pacote nosso aqui do PB? A gente consegue registrar esse cara aqui do protocol buffer nesse nosso nesse gRPC server. Como é que eu faço? Eu venho lá, pb.register user server service server. Tudo isso aqui, galera, já foi criado automaticamente pra gente, tá? Com aquela geração de código. Então aqui eu vou registrar, onde eu vou passar o meu gRPC server e eu vou passar o meu user server aqui. Lembra o nosso user server aqui? Tô passando ele aqui. Ok? E uma outra coisa que eu quero fazer é trabalhar com reflection. E eu vou explicar o porquê que eu vou trabalhar com reflection depois. Mas eu vou ativar esse pacote aqui, tá? Para eu trabalhar com reflection, eu vou conseguir utilizar, tá? A gRPC server aqui. Eu vou conseguir utilizar um client de gRPC chamado de Evans. E ele trabalha com reflection, então eu tenho que habilitar isso aqui pra gente. Agora que o nosso gRPC em tese já está tudo configurado, eu só vou ter que criar um listener para a gente ficar ouvindo em determinada porta. Então eu vou escolher um address, 2 pontos igual fmt.sprintf, legal? E eu vou colocar assim, ó, 0.0.0.0, 2 pontos, um dígito, e esse dígito aqui vai ser aquela porta, legal? Então aqui vai ser o endereço de conexão que a gente vai ter. E agora eu vou criar um listener, tá? Então vou colocar listener, vírgula error, é igual a net.listen tcp e aquele address. O mais louco de tudo, galera, é que o Go, ele tem quase todos os pacotes que você precisa para a rede. Ele é uma linguagem moderna e isso ajuda muito. Então agora aqui eu vou fazer simplesmente um if error, diferente de new, e eu vou colocar log.fatal e coloco assim, ó, cannot start server. E aqui eu vou colocar o meu erro. E agora eu tenho o meu listener aqui. Como é que eu faço agora? Eu vou colocar error igual a grpc server, que é esse cara aqui, .serve, e vou passar o meu listener. E se eu não tiver nenhum erro, if error for diferente de new, eu vou botar o mesmo erro aqui também, vai? Dessa forma. E prontinho, galera. Tá feito o nosso servidor RPC aqui com 20 linhas, tá? Ou seja, a gente acertou a porta, a gente criou o servidor, a gente registrou o servidor
do Protocol Buffer com o serviço que a gente criou. A gente habilitou Reflection para a gente fazer os testes e a gente acertou a porta que o cara vai trabalhar. Agora vamos ver se esse servidor de fato sobe, se ele consegue servir. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou rodar de novo o comando. E prontinho, ó, Start Server um port 8080. E o servidor tá lá funcionando aí pra gente, galera. Como que a gente pode saber se essa parada funciona? Testando, tá? Existe uma ferramenta, tá? Que você coloca aqui, ó, Evans gRPC. Você entra nesse pacote do GitHub e você instala essa ferramenta. Essa ferramenta, ela vai te ajudar a fazer testes como se ela fosse um cliente gRPC para você. Legal? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir minha tela aqui. Tá? E agora eu vou rodar o Evans. Legal? Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu inverter na realidade, galera. Pera aí. Vou colocar aqui. Fica melhor. Então, o nosso server tá aqui e o nosso client vai estar aqui embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Evans, eu já tenho ele instalado, -p 8080. É -p, deixa eu ver aqui, galera, pera um pouquinho. Evans. É -r, -p 8080. Vamos ver? E entrei aqui no meu Evans Client. E se você perceber, ó, eu já tô dentro do meu pacote. Ele já conseguiu localizar, ó, que o meu pacote, né, o meu serviço é education.code.code.edu, user service, que ele já tá lá. Então se eu colocar assim, ó, show package aqui para mim, ele vai mostrar o pacote que a gente tem registrado aqui, que foi o mesmo que a gente definiu aqui no nosso protocol buffer, tá? No nosso protocol buffer aqui, ó. E agora eu vou querer saber os meus serviços. Show service. E ele vai falar, ó, você tem o user service que cria o user, mandando user request e retornando o user response. Ah, o que que tem no meu user request? Eu coloco desk user request. É nome, e-mail e password. O que que tem no meu response? User response. Ele retorna um token. Ah, legal. Vamos chamar esse serviço para testar? Vamos. Então eu vou colocar assim, call create user, nome Wesley, e-mail Wesley, @codeeducation, senha, uma senha qualquer. Vou dar um enter e olha só, ele retornou um token aqui para mim. E aqui embaixo a gente mandou logar no banco de dados, né? Então, ó, ele fez um insert no banco de dados e funcionou aqui pra gente, ó, um row, né, foi returned, ou seja, realmente ele conseguiu inserir o registro porque a gente estava precisando. Galera, era isso que eu queria fazer. Eu mostrei praticamente do zero tudo que a nossa aplicação tem, com todos os detalhes que eu pude explicar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo, tá? Ou também coloca essas dúvidas lá no repositório do GitHub, o endereço também tá embaixo. Eu acho que agora já é um começo para você se localizar e ajudar a contribuir com esse projeto. Praticamente você viu linha por linha de tudo sendo desenvolvido. Eu realmente espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido te ajudar, tá? Me segue aí no Instagram, @devfullcycle. E também eu quero que você me siga aonde? Entra também no canal do Telegram, t.me/devfullcycle. É o melhor canal de TI para você participar do Telegram. Beleza? Galera, um grande abraço. Eu sei que esses vídeos foram longos, saiba, eu sinto que foi longo também, mas eu fiz da forma mais detalhada, sem pressa, para conseguir te ensinar da melhor forma possível. Beleza? Espero que você tenha gostado. Tudo de bom e quero ver você contribuindo com o projeto. Thank you.